um capítulo da Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo número 3. Para você que chegou no canal, teve alguns inscritos nesses últimos dias e chegou meio de paraquedas, não sabe o que está acontecendo, aqui a gente faz a leitura da Bíblia. Toda semana a gente lê um capítulo novo e agora a gente está no capítulo 3 de Êxodo. Mas se você for lá no canal, nas playlists, já tem a leitura do livro de Gênesis. Então, para pegar desde o início, você volta lá e começa a assistir os vídeos, tá? Mais uma vez também, mais um recadinho. Eu não tenho formação nenhuma em teologia, estudo de Bíblia, nada disso. Eu só tenho um propósito muito forte que é ler a Bíblia. Eu nunca li. Estou lendo com vocês na primeira vez da vida. Então, não me preparo antes, nada, é tudo ao vivo gravado. Então, se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda, para acompanhar junto com a gente, é sempre bom. Então, vamos lá. Êxodo capítulo 3. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés! Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar o Egito do meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou, eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos meus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que eu lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a você. Esse é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu para mim e disse, virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão.
Depois você irá com eles ao rei do Egito e lhe dirá: O Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixa-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao nosso Senhor. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todos os israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas, que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Muito interessante, né? Essa parte conta a primeira vez que Deus apareceu para Moisés. Eu tive a ideia de também ler alguns artigos sobre quem realmente estudou a Bíblia e entende. Então eu entrei nesse site, Ministério Fiel. Aqui tem alguns estudos interessantes sobre uma visão, uma forma diferente, porque às vezes quando a gente lê a Bíblia a gente não entende muito bem o que quer dizer, qual é a história daquilo ali, né? Todo o significado que existe. Então eu acho sempre interessante ler a parte original da Bíblia, realmente, e também o que é um estudo, né? Então eu vou pegar, vou testar esse modelo, né? Além de ler a Bíblia, o trecho da Bíblia, ler também essa parte aqui. Aqui, ó, ele fala que no capítulo número 13 existe a revelação do caráter de Deus. Agora vamos ver o porquê, né? Um dos eventos mais significativos da vida do povo, do Senhor na história. Por mais importante que a salvação de Israel do Egito seja, ela não poderia ser devidamente entendida a menos que seja enquadrada dentro da revelação do caráter duplo de Deus, conforme expresso pela própria declaração de Deus e conforme revelado na sarça ardente. Enquanto Deus vem a Moisés, ele anuncia a si mesmo como o Deus do teu pai, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. Aqui Deus identifica a si mesmo como um Deus da aliança, aquele que soberanamente iniciou um relacionamento com o povo dele. A primeira coisa que Deus quer que Moisés reconheça é que ele é um Deus e que está com o povo dele, que o livrará do Egito e que redimiu para o propósito de adorar somente a ele. Deus está realizando o propósito da aliança dele com Israel através de Moisés. Moisés reconhece o ônus único deste chamado de Deus, então ele hesita. Ele procura uma saída. Ele primeiro aponta para a sua própria insuficiência. Quem sou eu? E Deus aponta para a total suficiência dele. Eu serei contigo. Mas aí Moisés pergunta algo que poderia, à primeira vista, parecer estranho. Ele quer saber o nome de Deus. A razão pela qual ele pergunta pelo nome de Deus é porque, como vemos no Antigo Testamento, o nome de alguém frequentemente designa o caráter da pessoa. Moisés está pedindo a Deus por uma revelação do caráter dele para que Israel pudesse saber que aquele que chamou Moisés é suficiente. Ele é capaz de realizar o livramento prometido. O nome que Deus dá a Moisés, Eu sou o que sou, é uma revelação da total e completa suficiência de Deus em si mesmo. É uma revelação da aciedade de Deus. Somente é dele mesmo. Deus, e somente Deus, não depende de nada. Isso significa para Moisés que para Israel, que Deus não é dependente da cooperação do faraó para realizar o que ele prometeu. Esse nome de Deus
Esse nome de Deus, Eu Sou, é uma forma raiz do nome de Yahweh. João Calvino corretamente diz que esse nome nos é dado no Antigo Testamento para que as nossas mentes possam ser repletas de admiração, conforme a essência incompreensível de Deus é mencionada. Tal essência incompreensível dada no nome de Yahweh, me desculpe se eu estiver falando o nome errado, tá? Não faço ideia. É mencionada mais de 5.000 vezes no Antigo Testamento. Em Êxodo 3, portanto, Deus identifica a si mesmo de duas maneiras. Ele diz a Moisés que é o Deus da aliança, que está com o povo dele, e que ele é o Deus que existe em si mesmo, o qual não precisa de nada a fim de ser quem é e de fazer o que ele planeja fazer. Isso nos leva à sarça ardente. O propósito daquele milagre não era simplesmente para que Moisés pudesse ficar maravilhado. Era para exibir o caráter duplo de Deus, que ele mesmo havia anunciado a Moisés. A sarça ardente ilustra o que os teólogos chamam de transcendência e imanência de Deus. A revelação da sarça ardente era uma revelação que o Eu Sou é e sempre será totalmente independente e suficiente em si mesmo. Ele é total e completamente Deus, mesmo quando ele promete e planeja descer para estar com o povo dele e para redimi-lo. A sarça ardente nos aponta para aquela revelação culminante daquele que é total e completamente o Deus que existe em si mesmo. Ela nos aponta para o próprio Jesus Cristo. A revelação do caráter duplo de Deus, em Êxodo 3, é essencial para a compreensão de todos que procuram se engajar na tarefa bíblica da apologética. Nenhuma outra religião na face da terra reconhece esse tipo de Deus. A fé que nós defendemos é totalmente única. Ela começa e termina com a revelação desse ministério masteroso do caráter de Deus, dado a nós na Escritura Sagrada. Viu? Que intenso. Muito bom. Então é isso. Estou testando esse modelo. Não sei se eu vou continuar fazendo assim, se a gente faz um vídeo separado só para os comentários e para o estudo que já foi postado, tá? Eu li, né? Para vocês, isso foi postado em 14 de julho de 2016. Se inscreva no canal para mais vídeos e volta na playlist para assistir os vídeos que a gente já postou, tá bom?